bem-vinda ao canal Mulher que Cresce. E olha, hoje nós estamos aqui com a Bel, uma amiga empreendedora, uma amiga que inspira, uma amiga que me inspirou muito como mãe, como dona de casa, como empreendedora, a ter uma mentalidade diferenciada. A Bel, inclusive, gente, foi quem me deu a oportunidade de trabalhar hoje com o marketing digital, com o tráfego pago. Foi através dela, do esposo, com incentivo, que eles já tinham como resultado e também muito mais do que eles tinham como resultado para eles, poderem passar a oportunidade para outros, que é onde fica a minha gratidão muito para essa família, que eu sempre falo para eles, né, pela oportunidade que eles me deram de ter uma mente transformada e crescer. Porque eu, como qualquer outra mulher, como uma mãe que deseja dar um ensino melhor para o filho, uma educação melhor, proporcionar algum tipo de passeio, de sonho, realizar sonho. Para isso, a gente sabe que a gente precisa de alguns pontos para que a gente cresça, porque eu tenho certeza que a mente que eu tinha, eu não iria conseguir crescer e que ela precisava ser transformada. Por isso que eu estou aqui. Se você é mãe, se você tem um desejo de proporcionar à sua família algo maior, algo melhor, que você está insatisfeito financeiramente e sente que você pode sim alcançar, não deixe de assistir esse vídeo até o final. E eu quero deixar aqui agora, a gente vai fazer algumas perguntas para a Bel, como que hoje, a Bel, gente, hoje, ela já passou por vários processos, inclusive por um processo de crescimento de 6 em 7, praticamente. Quem não conhece o 6 em 7, é um processo de lançamento, onde você alcança ali uma meta bem bacana financeiramente, mas ela passou por vários processos e passa por vários processos como mãe, porque ela é mãe de 2 meninas lindas, da Ceci e da Bel, e ela vai poder contar um pouquinho para você, e eu tenho certeza que você vai se inspirar um pouquinho da história da Bel. E se aí durante o vídeo você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer, que eu vou transmitir para ela depois e ela vai poder responder, e a gente vai deixar aqui no canal, nos comentários, tá joia? Então, olha, muito prazer. Você que está aqui, não esqueça de seguir, de curtir, porque isso vai ajudar a chegar a outras mulheres também que têm um desejo de crescer. Ok, Bel? Ok. Então pode contar um pouquinho pra gente como que é essa rotina, né, de ser mãe. Inclusive, a sua rotina é até bem diferenciada de muitas mulheres, mas como nômade, né, tá indo em vários lugares. Mas assim, a gente pode se apegar muito mais aos afazeres da sua casa, como mãe, como que você administra tudo isso e o que você acredita que uma mulher de verdade precisa ter como na mente para que ela possa proporcionar um passeio para os filhos, que é hoje a gente vê que é muito raro uma família poder fazer um passeio, proporcionar até um lanche melhor para o filho. O que você poderia dizer para essas mães aí, com toda a sua experiência, bagagem? São muitos fatores, são muitas coisas, né, que influenciam um todo. A minha experiência hoje a nossa vida como você falou, nós somos nômades, então isso significa que a gente não tem uma casa fixa. Então a gente está um mês no Rio de Janeiro, outro mês no Rio Grande do Norte, em Natal, outro mês em Brasília, e onde Deus direcionar para a gente ir, né? Quando eu falo quando Deus direcionar para a gente ir, as pessoas pensam que a gente é missionário e que a gente é enviado por uma igreja, alguma coisa assim. Mas não, nós trabalhamos como todo mundo, nós somos empresários, né? Temos as nossas empresas, hoje são 4 empresas. Dá conta de 4 empresas. São 4 CNPJs e mais de 10 funcionários. E a gente consegue levar essa vida de nômade sendo empresária. Então, isso que muita gente não entende, quando a gente coloca Deus no meio, aí fica mais difícil ainda de entender onde Deus direciona pra gente ir. Mas a gente conseguiu misturar tudo isso e viver bem com 2 crianças, uma de 9 e outra de 7, e levar nossa vida dessa forma. E aí são muitos fatores, como eu falei, que contribuem, que ajudam, que possibilitam isso. Então, um deles, o primordial deles, né, o primeiro é Deus. Eu não posso deixar Deus de fora de nada disso, porque quem possibilita tudo isso é Ele.
E aí entra os fatores humanos, né? De relação com a família, com alinhamento com o marido, no meu caso, né? Que sou casada, então eu preciso desse alinhamento com meu marido para conseguir proporcionar coisas melhores, como você falou, proporcionar um passeio, um lanche diferente, né? Nossa realidade, isso faz parte do dia a dia, porque a gente está sempre em lugares diferentes, mas não como turistas, né? Não como um passeio, mas como pessoas que estão vivendo ali naquele período, aprofundados dentro daquela localidade, vivendo como se a gente morasse lá. Então a gente trabalha durante a semana normal e passeia fins de semana, mas essa coisa de proporcionar coisas diferentes, eu vejo como não é só o proporcionar um lazer. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como necessidade, não é uma coisa supérflua. Não é uma coisa supérflua. É uma Você coisa dá uma necessária. educação melhor para o seu filho, um passeio. Isso não é uma coisa supérflua, porque tem muita gente que acredita que isso é mais do que o necessário. Para mim, isso está dentro do necessário. Porque sem isso, a gente não vive tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus proporciona, assim, gostaria que a gente vivesse, né? Vivesse coisas boas, vivesse coisas legais, usufruísse do que Ele fez para nós. Eu comecei com isso porque era justamente essa minha necessidade de viver dessa forma. Viajando é uma escolha, né? Não é uma necessidade. A gente não vive viajando porque o trabalho obriga. Foi porque, como os militares, por exemplo, quem é militar é obrigado a se mudar porque o trabalho obriga. No nosso caso, é uma opção. E por que a gente optou viver dessa forma? Era justamente por causa disso, porque a gente vivia muito preso dentro de casa, muito envolvido com o trabalho, a gente tinha uma rotina muito pesada e aquilo era estressante, eu via a vida passar, eu via que o tempo estava passando e as meninas crescendo, e aquela coisa, né, de você querer aproveitar a infância das crianças, você querer viver momentos com a natureza, com a sua família, e por conta de questão financeira, né, isso há anos atrás, eu não podia fazer isso, eu colocava isso para mim, que eu não podia. Mas não era uma verdade. Depois eu fui descobrir isso, né? Mas eu colocava isso para mim que eu não podia, que a questão... E muitas mulheres colocam, você acredita nisso? Eu ouço, vejo muitas mulheres colocando, eu não consigo, eu não posso. Isso é uma frase bem limitante, né? Sim, é uma desculpa. É uma desculpa que a gente cria, seja cultural, seja familiar, mas a gente vai criando e aí você mostra essa transformação, né, sua. Sim. Você tinha essa crença limitante. E o que fez você mudar essa crença limitante? Então, assim, eu queria de qualquer forma fazer isso, viajar, viver coisas boas. Era um sonho. Era um sonho. Eu queria muito isso. Só que eu achava que não podia, né? É isso que a gente está falando. E aí eu comecei a dar passos dentro do que eu fui me permitindo acreditar que era possível. Por exemplo, pegar um carro, na época não tinha carro, pegar um carro emprestado, o carro da minha mãe emprestado, para ir numa cidade aqui vizinha de onde eu moro. Falei, bom, eu não posso ir para os Estados Unidos, ir para Disney, como eu gostaria, lógico, né? Esse meu pensamento naquela época era esse. Mas aqui na cidade vizinha eu posso. Por que eu não vou fazer? Eu posso. É o que eu gostaria, era o melhor cenário do mundo? Não, mas eu posso e eu devo, porque eu não quero viver momentos com a minha família, eu não quero estar com a natureza, viver experiências, viver aventuras. Não é o meu objetivo de vida visitar uma cidade aqui próxima, mas é um começo. Eu falei, eu vou começar e vai ser um passo de cada vez. E cada vez eu vou indo mais longe, mais longe, mais longe. Eu pensei dessa forma. E aí eu comecei. Então a gente fazia como dava, ou ir de ônibus, ou ir pegar o carro emprestado. E aí o primeiro passeio que a gente fez e a gente filmou e colocou no YouTube
foi um passeio aqui para Mangaratiba, que fica aqui próximo ao Rio de Janeiro. Inclusive, podem seguir lá o canal, né? Fala Sim. Viajante, que você ainda posta. Embora hoje o foco mais forte hoje da Bel e do Fabrício, que é o esposo dela, é a escolinha de futebol, Sim, Brazuquinhas. são as nossas empresas. Também tem canal, Mas o Brazuquinhas? tem. Tem? Então você pode seguir o canal do Brazuquinha, Brazuquinhas mesmo? Brazuquinhas Academy. Brazuquinhas Academy. Pode seguir também o Instagram. O Instagram tá como Fabrício ou como Brazuquinhas? Brazuquinhas Academy. Brazuquinhas, então, ó, Instagram, YouTube. E também tem o Fala Viajante, que ela ainda posta coisa muito bacana lá, que eu tenho certeza que inclusive vai cooperar com você que tem o sonho de viajar, de conhecer lugares bacanas. O meu né? canal no YouTube e no Instagram é @falaviajante. E aí, foi esse primeiro vídeo eu filmei essa primeira viagem, né? Viagem, passeio. Esse primeiro passeio. E foi tão incrível. Foi muito melhor do que eu imaginava. Foi tão legal e aquilo só fortaleceu o meu desejo de passear, de conhecer coisas boas, viver aventura, viver aqueles momentos tão gostosos. Aqueles momentos tão gostosos que eu tinha vivido ali naquele dia, né? Com a família, com as crianças, com o marido. A gente levou o lanchinho na mochila, a gente correu de cachorro, foi muito engraçado, foi muito legal. E eu falei assim, eu quero mais disso. E assim a gente foi indo. Qual o próximo aqui pertinho? A gente não gastou nada, foi só a gasolina nesse momento. Então a gente visitou um local gratuitamente, foi uma aventura incrível, foi legal. Então você viu que com pesquisa, com dedicação, Exatamente. Você conseguiria fazer com mesmo uma condição financeira bem baixa. Sim. Então o fator limitante aí, né? Não posso, Isso. Você viu que foi cortando aos poucos. E daí foi indo cada vez, fui pesquisando mais, fui estudando, porque eu acho que isso daí é o princípio de muita coisa, né? O conhecimento. O conhecimento liberta, essa é uma frase que, né? É muito... bíblico, inclusive, né? Então, eu acredito nisso, que o conhecimento liberta. Então, fui estudando, fui pesquisando, fui aprendendo tantas coisas. Daí, assim, não parou mais, porque eu aprendi sobre milhas aéreas, aprendi formas de troca de hospedagem, né, para se hospedar de graça nos lugares. E aí, fui indo, fui viajando, vivendo coisas cada vez mais incríveis. Ficar em resorts, enfim, ter experiências muito melhores, muito maiores do que eu imaginava que teria. Então começou dessa forma e hoje a gente proporciona para as nossas filhas e para nós como família, eu e meu marido como casal, a gente tem esses momentos de lazer, de experimentar comidas diferentes nos lugares que a gente está. Agora me diz uma coisa, Bel, você já foi CLT? E eu acho que você já me falou que você quis ser concursada, né? Não? Alguma coisa assim? Nesse sentido, não? Não, eu queria que meu marido pais, fosse. O seu marido. Eu queria que ele fosse concursado no passado. Eu enchia a cabeça dele, a gente brigava por conta disso, porque ele não queria. Ele sempre quis ter o próprio negócio, trabalhar por conta própria. E eu achava que o caminho era concurso público, porque é estabilidade, salário fixo todo mês, estabilidade, aquela coisa que a gente já sabe, né? E a minha mãe também apoiava. Minha mãe, toda vez que via um concurso público, mandava pra gente ver no jornal os concursos que estavam saindo, para incentivar a gente a fazer. Porque também, né, a vida era... No passado, nesse tempo, a vida era muito difícil mesmo, assim, financeiramente. A gente era CLT e queria ter o próprio negócio, mas não sabia o que fazer e não tinha muita direção, então não tinha, a gente não conseguia enxergar um outro caminho. Então, o mais certo parecia ser o concurso público mesmo, porque ele queria ser empreendedor, não sabia o que fazer, era CLT. Melhor que aquilo ali, certo, é o concurso público. O óbvio é esse. Sim. Então, assim, foi um longo caminho até a gente chegar no ponto de ter 4 empresas. Sim. Não foi do dia para a noite, né? Foram vários processos, como você falou, que foram acontecendo. Então... Nesse caminho que você levou, né? E como você conseguiu conciliar tudo isso com 2 filhas? Então,
É aquela questão do aprendizado, né? Como eu fui conseguindo, eu fui aprendendo dia a dia formas de lidar com isso. Então, hoje eu posso dizer como eu lido hoje, que ainda estou em aprendizado, todo mundo vai estar certo, a gente está em aprendizado constante. Mas eu acho que tudo parte, como mulher, tudo parte da organização. De você estabelecer, primeiro você saber o que você tem para fazer, o que você quer fazer, quais são seus objetivos, suas metas, e se organizar para E aquilo. entender que pode. Entender que pode. Consegue, né? Porque se você não acredita que consegue, você realmente não vai conseguir. E aí a organização. É você estabelecer as prioridades, estabelecer a rotina, os horários e cumprir com aquilo ali. O que você vê, né, o que eu vejo que não tem como eu atingir, eu posso fazer planos, né? Minhas filhas hoje, por exemplo, a gente tem a rotina de acordar de manhã, tomar café, ler a Bíblia. A pequena lê uma Bíblia infantil, que é mais simples, né? Uma página só, com um resumo de uma historinha. A mais velha já lê um capítulo da Bíblia normal. Depois elas vão para o secreto com Deus, cada uma no seu lugar, sozinhas. Aí elas oram. Depois a gente começa a estudar. Então hoje elas já estudam sozinhas. Então já me liberou um pouco mais. Eu tô ali só para dar um apoio. Elas estudam comigo e eu tô ali para dar aquele apoio em caso de dúvida. Mas elas já adquiriram essa independência de estudar sozinha. Antes era mais difícil porque eu tinha que estudar junto. Aí depois eu fico ali tirando dúvidas. A gente almoça e de tarde eu trabalho. E elas entendem, hoje elas já entendem que à tarde eu trabalho. Então elas não vão ficar me perturbando, me pedindo as coisas. Elas estão numa idade que fica mais fácil porque elas já conseguem se virar sozinhas, já tem o lanche, as frutas lá na geladeira. Mas você passou pelo processo delas menores, Sim. ou seja, não é desculpa. Não é desculpa. Cada fase sua dificuldade. Então, as frutas já ficam lá na geladeira, se elas sentirem fome, elas vão lá, pegam. E elas entenderam que eu tô trabalhando. E eu não fico mais me sentindo mal de falar, não, filha, agora eu não posso te atender. Porque eu estou trabalhando. Porque antes eu também passei pelo processo de me sentir mal. De estar em casa, minhas filhas estão lá, precisando de mim na minha cabeça, né? Precisando de mim e eu vou dizer que eu não vou atender porque eu estou priorizando o trabalho, priorizando o dinheiro. Aí a gente bota um monte de coisa na cabeça. E aí, depois eu fui, né? É aquele processo que a gente vai passando. Eu fui entendendo que não é dessa forma, né? As necessidades delas estavam atendidas. Eu atendi todas as necessidades dela. Agora, é diferente. Se ela se machucar, acontecer alguma coisa, lógico que eu vou parar o que eu tô fazendo e resolver. Mas, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, não sei o que. Isso aí não é necessidade, né? Inclusive, a necessidade de atenção que as crianças têm, elas estavam sendo supridas, eu estava suprindo essa necessidade. Elas também precisam entender que eu preciso trabalhar, eu preciso ter um tempo para isso, elas precisam respeitar, assim como eu respeito o tempo delas, elas também têm que respeitar o meu, né? Isso também já ensina a crianças de que a vida não é uma brincadeira o tempo todo, né? Que tem responsabilidade. Exatamente. O porquê que eu trabalho, elas sabem, elas pedem as coisas, elas querem as coisas. Eu queria comprar isso, queria comprar aquilo. Elas entendem que não cai do céu, que eu preciso trabalhar. Você não quer que eu compre aquilo para você? Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para comprar o que você quer, né? O que você precisa, o que você está desejando. Então, elas hoje entendem isso, mas foi um processo, tanto meu quanto delas, de entenderem, de ir entendendo, né? Como as coisas funcionam, passar por cima das mentiras que a gente mesmo vai se colocando como mãe, como mulher, de que se sentindo mal por estar fazendo uma coisa, se sentindo, achando que tá fazendo errado, quando não tá. Depois a gente vai caindo na real e, não, peraí, isso é um engano.
que eu tô me colocando, não é isso a realidade. Você Eu tô está fazendo construindo, certo, eu tô né? construindo. Algo para sua família, algo para seus filhos, para que eles Sim. tenham, né? Deixando um legado também, né? Sim. Porque legado não é simplesmente a nossa postura. No quesito não minto, não faço mal a ninguém, né? No caráter. Mas deixar um legado também é o esforço, né? Sim. É uma mulher trabalhadora, uma mulher que faz, uma mulher que conquista. Porque, inclusive, uma pessoa pessimista, uma pessoa que fica só vendo coisas negativas, né? Que eu não consigo, como isso, essa palavra negativa, eu não consigo, eu não vou fazer, porque não é para mim, nunca vi um caminho. Isso também é você não construir algo bom para os seus filhos, para sua família, Sim. né? Então, inclusive, eu acredito que Deus, né, colocou em nossas mãos, as mulheres são muito batalhadoras, as mulheres, que a mulher, ela dá conta de coisas que muitas das vezes a gente vê que um homem não consegue. Sim. Por mais que ele fique ali, né, dentro de casa, a esposa, tem mulheres que precisam trabalhar, o marido acaba ficando em casa, e você vê que eles acabam não dando conta do que uma mulher conseguiria fazer. Não dá, não daria tom. Então, acredito que é algo que Deus colocou nas mãos das mulheres, né? Por exemplo, a gente está aqui hoje, eu estou aproveitando a oportunidade com a Bel, a gente está no Parque Oeste, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e eu falei assim, não posso perder a oportunidade de gravar esse vídeo para abençoar outras mulheres, porque eu sei que a Bel é uma mulher de Deus e que ela abençoa outras mulheres por onde ela passa, né? Como ela passou, ela falou que ela vai a vários lugares e eu tenho certeza que aonde ela vai, ela é um instrumento de Deus para abençoar outras mulheres com aquilo que ela faz, né? E por ser uma mulher de Deus de verdade, alguém que crê no propósito de Deus na vida dela, naquilo que Deus tem, que a família dela coopera com o propósito de Deus. E o trabalho que ela faz, né, e que inclusive hoje já traz financeiramente um bem para outras famílias, né? Ou seja, hoje cooperam com outras famílias financeiramente, por quê? Porque eles se colocaram na disposição de se permitir. Sim. Se permitir não é fácil, é um processo se permitir. E como eu falo aqui, né, não é fácil você se dedicar a ser mãe, se dedicar a empreender, não é fácil sonhar, não é fácil você ver que não conquistou algo e mesmo assim não desistir. Sim. Não é fácil. E como que a gente consegue isso, né? Como que a gente pode conseguir? O que você falaria hoje para as mulheres? Como que você consegue vencer de verdade essas rompeiras? Não só estudando, não só entendendo todos os processos que a gente tem que passar, que a gente tem que estudar para aprender, que a gente tem que muitas vezes a gente não sabe de verdade quando a gente ali está passando pela tensão do momento, como você falou, né? Às vezes a gente se engana, a gente acha que não está fazendo bem para um filho, mas está fazendo bem para o filho. E como que a gente lida com todos esses sentimentos? E embora, gente, a Bel, para mim, é uma mulher assim, fantástica, no sentido que ela me passa muita firmeza. Né? É uma pessoa muito centrada, no sentido de que o que ela tem certeza, ela tem certeza. E se depois ela entender que aquilo que ela tinha certeza não era tão certo assim, ela vai voltar. Porque é uma mulher humilde também, que ela sabe voltar lá atrás. Mas eu me inspiro muito nela nisso, quando eu vejo assim, poxa, que garra que a Bel tem e tal, e isso é bacana, mas nem, por mais que ela seja isso, eu tenho certeza que ela tem os momentos dela de fraqueza. Sim, sim. Né? E o que você falaria para essas mulheres, assim, que, até outras que têm muito mais, né, sensibilidade a se entregar ao negativo, né, a se entregar às circunstâncias tão ruins, inclusive esses dias eu botei nos meus stories, né, uma palavra que eu falei assim, às vezes a gente pensa que o fato de não estar dando certo é porque Deus não estava. E para mim isso é um grande engano. Porque às vezes naquele processo ruim era o processo que Deus queria te levar para você aprender a confiar nele. Sim, e também não só confiar nele, mas aprender a trabalhar melhor, porque uma coisa que eu percebi muito na minha vida é que eu achava que eu trabalhava muito. Eu acreditava nisso mesmo. Pô, trabalho pra caramba, não sei o que, cadê o resultado, cadê as coisas, sabe? Parece que não acontece. Mas depois, em outra fase, que eu trabalhava muito mais, e aí vi o resultado, eu falava, pô, eu achava que eu trabalhava muito. Agora eu sei o que é trabalhar muito. E cada vez mais, assim, é muita dedicação. É muito trabalho, muita dedicação. E então, às vezes, a gente acha que faz muito e não vê o resultado, mas a gente não sabe nem o que é fazer muito. Quando a gente vê o que o outro faz, a gente, não, agora eu entendi. O que é fazer muito, o que é cansativo, o que é
né? Você realmente dá o sangue. Então, aí eu me inspiro muito também vendo outros empreendedores, né? E aí, quando eu vejo o que eles fazem, eu falo, caraca, eu tô muito aquém ainda. Sim. Ainda tem muito o que fazer. E isso sim é cansativo, isso sim é difícil. O que ele faz é difícil, o que eu faço não é difícil. Então, assim, olhando os grandes empreendedores, né, da história, por exemplo, a gente falou aqui de Estados Unidos, né, de viagem, de Disney. O Walt Disney, para mim, é uma referência. Então, quando você vai vendo a história dele e vê as coisas que ele passou como empreendedor, no dia que inaugurou o parque, tava o cimento molhado ainda, as pessoas afundando. Então, assim, um investimento, uma Grandioso. loucura para criar umas atrações, a dificuldade que é um monte de engenheiro para criar um negócio que é a vida de uma pessoa. Uma criança podia se machucar ali se a atração não tivesse bem feita. Então, assim, isso é difícil. Sim. O que eu faço. A responsabilidade, né, são maiores. Então, assim, quando eu olho para a vida de outras pessoas, aí eu penso, não, ainda não tá difícil o que eu tô fazendo, não. Eu posso mais ainda. É bem bacana você falar sobre isso, que eu lembrei de uma outra coisa. As palavras negativas das pessoas à nossa volta, que são pessoas importantes. Às vezes de mãe, né? E você sofreu essas palavras? Sim, sim. Não vou dizer que eu sofri palavra negativa da minha mãe com relação ao empreendedorismo, né? Mas a forma que a gente vive, sim. A maioria das pessoas não entende muito bem, né? Viver como nômade na nossa era, ainda mais com crianças, muita gente não concorda, não entende. Mas não me afetou, não me afeta porque é aquela coisa, você sabe onde você está indo, você sabe onde você quer chegar. E outro dia eu vi uma frase que eu achei engraçada, foi meu marido que viu em algum lugar escrito que os grandes empreendedores, eles acreditavam tanto em si mesmo que beiravam a loucura. Nossa. E é exatamente isso, eu acredito tanto no que eu estou fazendo, eu acredito tanto na direção que eu estou indo, que mesmo que beira a loucura, porque às vezes não faz sentido nenhum, mas eu acredito e eu vou. Então, assim, mesmo que qualquer um diga qualquer coisa ao contrário, não vai me afetar. Porque eu sei para onde eu tô indo, eu sei onde eu vou chegar. E eu sei o que eu tô fazendo para isso também, né? Sim, claro. Porque eu não acredito e não tô fazendo nada. Eu tô trabalhando para um resultado. Sim, você não tá indo atrás da sorte. Sim. Como muitos acreditam. Nossa, a Bel tem 4 empresas, já tem funcionários, arca lá com os seus funcionários, com os direitos de funcionários, seja com o direito dos impostos, ela faz tudo isso, mas não sabe o processo, o caminho que se passa, né? Então, não é sorte, gente, né? E a Bel tá aqui para confirmar que não é sorte. Vocês estão ouvindo ela falar, ela estudou, ela passou pelo perrengue das crianças pequenas, crianças doentes, mas mesmo assim ela não desistiu, passou pelos processos sentimentais dentro dela, né? De medo, mas ela não deixou com que nada disso parasse ela e a família dela, né? Sim. Dela conseguir conquistar aquilo que ela queria, e tem muito mais a conquistar, como ela já deixou claro aqui. Então, ou seja, eu acredito que nesse bate-papo que a gente pode frisar bem é a autoestima, você acreditar, né, em você, que você consegue, que você é capaz, né? Que Deus tem um plano para sua vida e que tudo que você faz vai cooperar para o propósito de Deus na sua vida, na sua família e para outros, para abençoar a outros. Porque a nossa vida não consiste somente na nossa vida, mas em abençoar a outros. Então, quando você faz crendo, determinada naquilo, não obstinado, mas porque o obstinado, ele não enxerga nada à sua volta, né? Ele só vai ali na direção do que ele pensa, do que ele acredita. Mas quando o obstinado, ele é assim, mas quem é determinado, ele vai ouvir, ele vai avaliar. A Bíblia diz que um rei, antes de sair para a guerra, ele faz cálculos. Né? Se você só não pode confundir é que o seguinte, mesmo o rei fazendo cálculos, às vezes ele não ganha. Ele achou que ia ganhar, mas chegou lá e ele não ganhou. E aí, foi porque Deus não estava com ele? Ou foi o momento, de repente, dele aprender, como a gente já falou aqui? Né? Dele aprender, de ter novas táticas, ele, de repente, aqui ele deveria ter estudado mais, ter feito mais. Então, nem sempre, quando alguma coisa na nossa vida não dá certo, é porque não é pra gente. Então, tudo isso é a gente parar e avaliar com calma, com sensatez, com sabedoria. E no caso aqui, nós somos mulheres que acreditamos na palavra de Deus, em primeiro lugar.
E a gente busca esse Deus, a gente busca andar conforme a palavra de Deus diz, mas também a gente acredita o seguinte, que existem muitas crenças religiosas hoje que impedem muitas mulheres de crescerem, de cooperarem financeiramente em casa, né? E de verdade proporcionar à sua família um bem maior, um bem-estar maior. Porque não é pecado você poder proporcionar à sua família um plano de saúde. E é interessante que a Bel usa uma palavra aqui, né? Que ela não vê isso como algo supérfluo, né? Ou Não, é o como necessário. é o necessário, né? Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, a nossa educação aqui é péssima, a nossa educação, a nossa saúde é péssima, o atendimento é péssimo. Eu acredito que na sua cidade, se você não é do Rio de Janeiro, também sofre esse tipo de situação. E que você pode fazer algo para cooperar com a sua família e alcançar sim. Por mais que você não enxergue hoje como, mas eu tenho certeza que Deus te deu dom, talento, que Deus colocou pessoas à sua volta e o que você de verdade precisa se permitir. Como a Abel, ela precisou o quê? Se permitir. Sim. Aquela palavra negativa, ela rompeu. Graças a Deus por isso. Sim, tem uma coisa que eu ouvia há muitos anos atrás, na época que a gente ainda era CLT, uma história de um homem, um empreendedor que vendia material didático para a escola. Meu marido era professor de educação física em uma escola. E aí esse empreendedor foi lá, ele contou a história dele, foi muito inspirador. Ele chegou em casa para mim contando que ele apresentava o projeto dele para Deus, que ele tinha sócios e apresentava as coisas para os sócios, mas que ele entendeu que ele tinha que apresentar os projetos dele para Deus também. Então ele ia para uma sala e apresentava o que ele queria fazer, porque ele precisava de dinheiro. Sim. Quem faz aparecer o dinheiro, né? Quem financia. Aí ele falou uma frase interessante. Ele falou que Deus não dá dinheiro, Deus financia projetos. Então ele apresentava o projeto dele para Deus, e orava para que os recursos aparecessem, para que iluminasse a mente dele, né, dessa direção, para que ele conseguisse executar, que ele apresentava as coisas boas que ele acreditava que viriam do resultado daquele projeto. Então eu peguei essa frase então para mim. Então eu acredito muito que Deus não dá dinheiro, mas Deus financia projetos. Então se você tem um projeto que vai fazer bem a muitas pessoas, e quanto mais pessoas seu projeto, sua empresa, seu trabalho for atingir, mais Deus está interessado no seu projeto. Sim, sim. E ele, né, se você apresentar e for bem executado, ele vai te capacitar e vai direcionar para que ele ocorra, porque o interessado no impacto do seu projeto, no bem que seu projeto vai fazer, o principal interessado é Deus, até mais do que você. Sim. Então, Deus não dá dinheiro, Deus financia projetos. E outra frase que eu vi também é: traga Deus para o seu negócio, porque Deus é o seu principal sócio. Homens, mais ou menos assim a frase: homens inteligentes andaram na lua, homens ousados andaram embaixo do mar, mas os homens sábios, inteligentes andaram com Deus. Então, traga Deus para ser seu sócio, né, dentro do seu negócio, seu principal parceiro de negócio, para ver as coisas acontecerem. Naquele fato que aconteceu de quando Jesus chegou para Pedro, né? Ele estava lá no barquinho, já estava cansado de pescar a noite inteira e não tinha pego nada. Imagina um pescador profissional pescando a noite inteira, sem pescar nada. Aí chega Jesus lá na praia e manda jogar a rede mais uma vez. Tô cansado. Por que eu vou fazer isso? Já fiz várias vezes. Eu tô exausta, eu já tentei, não consegui. Eu não vou tentar mais uma vez. Mas ali era onde Deus estava mandando jogar. Ali era o lugar certo, ali era o tempo certo, ali era a hora certa e o lugar certo. Tempo certo, hora certa. Grava isso. E ali ele jogou e ali, né, a rede veio tão lotada de peixes que teve que compartilhar com os outros barcos. E é isso, a rede... O barco já estava virando. Quando Deus está no barco, quando Deus está no controle e está direcionando as nossas ações como empreendedoras, né, como empresárias, Deus está direcionando e a gente está disposto a obedecer. Aí a rede vem cheia, só que o cheio demais é para ser compartilhado. Não é para ficar com todos os peixes.
É pra Inclusive o que você compartilhar. está podendo fazer aqui com a gente, está compartilhando de forma Sim. gratuita, né? Abençoando outras Sim. mulheres, né? Que, gente, isso aqui é um conteúdo que vale ouro. Porque às vezes a gente precisa de uma palavra mesmo. Às vezes uma frase aqui dada, né, vai ser aquele start para a pessoa Sim. mudar, entender que, tipo assim, quem precisa mudar sou eu, né? Sim. Quem precisa mudar somos nós. É quem nós precisamos ser para caber mais de Deus, para caber mais de bênçãos, para caber mais recursos, para caber mais transbordo, para a gente poder transbordar e impactar ainda mais pessoas à nossa volta. Então, quem nós precisamos ser, não é o que nós precisamos ter, não é quanto dinheiro a gente precisa ter, não é onde a gente precisa morar, é quem nós precisamos ser, de fato. Sim. Como pessoas, né, que querem aprender e que estão dispostas a mudar o que precisa ser mudado, a melhorar 1% a cada dia. 1% a cada dia já tá bom. E aí no ano a gente vai ter melhorado 365%. Sim, com certeza. E assim a gente vai ainda estar disposto mesmo, com o coração aberto, a ser quem precisa ser. Ser Sim. quem você precisa ser. Exatamente. Obrigada, Bel. De nada. Compartilhar aqui comigo, com a gente aqui, e eu tenho certeza que abençoou muito a sua vida aí, e que você possa se posicionar. Que você não fique apenas no ouvir, mas que você venha se posicionar. Ora, entrega ao Senhor e vai, não fique com medo. Se no meio do caminho você errar, não tem problema. Eu tenho uma amiga que ela tem essa frase, né? Sim. O dia hoje não foi bom e tá tudo bem. Sim, faz parte. O dinheiro que tinha que ter entrado não entrou, mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque a vida não acabou. Sim. Deus continua nos dando vida, força. Sim. E a gente não vai parar. A gente não pode parar, a gente não pode desistir. Então não desista. Se você já pensou em desistir de alguma coisa, não desista. De repente você tem que mudar o trajeto, né? Sim, não perder tempo se lamentando. Não perca tempo se lamentando, né? E segue em frente. E é o que a gente pode compartilhar hoje aqui, nesse momento aqui maravilhoso. Depois eu vou botar aqui algumas imagens, vou gravar onde a gente tá. Talvez alguns ruídozinhos aqui tenha passado, né? A gente procura um lugarzinho aqui, ó, pra você ver como é mais que é. Quietinho. Um lugar mais quietinho, no local, mas passou aqui os... Pensei de alguém vir aqui falar com a gente. Mandar né? a gente embora. Mandar a gente embora. Mas estamos aqui por quê? Por um propósito. Um propósito que está no meu coração de abençoar outras mulheres, porque eu já fui muito limitada. Já tive muitas crenças limitadas e ainda tenho, ainda estou vencendo várias. Sim, nós todos. Várias crenças, né? Então, mas o pouco que eu aprendi, eu não quero guardar para mim, eu quero compartilhar também, porque eu sei que vai ajudar. Embora hoje a internet parece que tudo é de uma forma por interesse, mas a questão não é interesse, a questão é que a Bíblia fala que aquilo que você semeia, Sim. você colhe. Sim. Né? Pode ser que alguém me ouça, goste de alguma coisa, goste de um produto meu e queira, goste da Bel e queira também, mas o objetivo central desse vídeo não é esse. De forma alguma. É de verdade abençoar você e aquela mulher que você conhece também, que precisa de um ânimo, que você pode compartilhar. E eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o canal da Bel, do Brazuquinhas também, e que eu sei que vai ser uma bênção. Segue lá, porque a Bel sempre joga umas coisinhas especiais que nos dá assim, uns starts bem bacanas também. Tá joia? Um beijo. Obrigada, Bel, mais uma vez.